Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Jimmy Passetti e seja bem-vindo ao Global Power Platform Bootcamp de 2023. Nesta sessão, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre 4 formas de integrar os aplicativos de tela com os aplicativos controlados por modelos dentro do Customer Engagement. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou tecnólogo em análise eu sou bacharel em Direito e também tenho MBA em Engenharia de Software. Tenho mais de 7 certificações Microsoft, todos os produtos do Power Platform e trabalho com Dynamics por volta de 5, 6 anos, já com bastante background, participei de muitos projetos. Bom, fica aqui meu LinkedIn, tem o QR Code aqui do meu LinkedIn, se você quiser escanear ou buscar lá por Diego Passetti, lá você vai encontrar, né, todos os meus dados. Se você quiser falar comigo, conecta lá comigo. Se você quiser bater um papo, também tem o link para o meu canal no YouTube. Gosto muito de ficar, né, de poder ensinar um pouquinho de Dynamics para todo mundo, então tem bastante conteúdo também lá no meu canal. Dá uma passadinha lá, aproveita e tá tudo lá para vocês usarem e abusarem. Bom, nesta sessão eu vou falar um pouquinho, né, de qual a diferença entre aplicativos controlados por modelo e aplicativos de tela e explanar para vocês as 4 formas de integração, né? Então, pode ser ela embedando o aplicativo dentro de um formulário, ou seja, eu vou pegar um aplicativo que já existe, colocar lá dentro do formulário, ou criando um do zero ali a partir do formulário, e ali tem um pulo do gato, um truque bem bacana que eu vou mostrar para vocês, uma função que a gente pode usar lá dentro, ou utilizando o Custom Page, né, que foi há pouco tempo lançado e é muito bacana, é um novo formato aí dos aplicativos de tela que nós podemos utilizar também dentro dos aplicativos controlados por modelo. Fazer uma breve comparação aqui entre os dois tipos de aplicativo. Tá? Então, aplicativos baseados em modelos, eles são sempre, a base de dados deles sempre vai ser Dataverse. Tá? Toda vez que a gente falar de aplicativos baseados em modelos, a gente está falando de base de dados Dataverse. Já os aplicativos de tela, os Canvas App, eles podem ser utilizados com Dataverse, mas eles também podem ser utilizados ali por uma infinidade de conexões. Excel, SharePoint, e tem várias conexões lá dentro que vocês podem aproveitar. Seguindo a parte de experiência de design, então, nos aplicativos baseados em modelo, ele é mais simples, vamos dizer assim, ele é mais fácil para você criar o aplicativo, porque ele já tem um padrão, né? Então, você só vai adicionar uma tabela, você talvez crie um formulário, mas ele já tem um padrão. Por isso que ele é mais simples de ser criado. Você só adiciona os elementos lá dentro, ele já molda o design para você, tá? Ele é mais rígido também, você não pode editar muito ele por causa deste padrão. Tá? Isso já é totalmente ao contrário nos aplicativos de tela. E você pode manipular os elementos da forma que você achar melhor, deixar, trocar cor, formato, localização, você consegue editar quase tudo lá dentro dos aplicativos de tela. Seguindo a parte de controle de interface do usuário, né? Como eu expliquei, na parte do aplicativos baseados em modelo, ele é um pouquinho mais limitado, você não pode fazer tanta personalização assim. Já nos aplicativos de tela, você tem controle total. Falando um pouquinho de migração entre ambientes, os aplicativos baseados em modelos é bem simples, porque você só vai precisar pegar de um lado e jogar no outro. Ele está baseado no Dataverse, você leva junto as tabelas do Dataverse. Simples assim, levou de um lado para o outro, está pronto. Já os aplicativos de tela, eles podem ser um pouco mais complexos, porque a gente pode ter ali, né, conexões com softwares, plataformas, base de dados fora do Dataverse, e aí a gente tem que ter essa troca de ambientes, então ela tende a ser um pouco mais complexa, mas não é regra, ela tende a ser um pouco mais complexa. E aí, de acordo com tudo isso que a gente conversou aqui, a velocidade de criação, então, para os aplicativos baseados em modelo, ela é mais rápida, porque ele já tem um padrão mais concreto, né? Então, ele já está pronto, você só adiciona as coisas lá dentro
e é isso, bola para frente. Já os aplicativos de tela, eles tendem a ser um pouco mais lentos, mais demorados de se desenvolver, até porque a gente precisa criar toda a estrutura, criar todo o layout. Pode ser que, né, em alguns casos não seja tão complexo assim, mas ele tende a ser mais complexo por causa de toda essa estrutura que a gente precisa criar a mais. E aqui, já entrando nas 4 formas de integração, a primeira delas é embedar um aplicativo. Deixei aqui um print só para vocês verem como que fica, tá? Então tá aqui, ó, ele tem uma seção aqui chamada Layout e aqui dentro um aplicativo no formato de tablet. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei aqui nessa tela, como é que eu criei esse aplicativo. Já já, tudo isso para vocês. Só quero mostrar todas as formas antes de mergulhar, né, no hands-on aqui. Bom, então, seguindo, a segunda forma é criar um aplicativo de tela utilizando um formulário. E o que é bacana, né? Ele parece muito com a primeira opção que eu mostrei para vocês, mas nessa opção aqui, quando a gente cria o aplicativo a partir do formulário, eu consigo utilizar parâmetros lá dentro, eu consigo utilizar o próprio contato dentro do meu aplicativo para fazer um filtro, para fazer alguma coisa dentro do meu aplicativo de tela. Então, olha só que bacana. Na primeira opção que eu mostrei para vocês, esse cara aqui, quando eu embedo um aplicativo, eu pego um aplicativo existente e embedo aqui dentro. Eu não tenho, né, eu não consigo passar esse parâmetro assim de forma nativa ali, utilizando as funcionalidades do Dynamics, tá? Claro que eu poderia fazer isso de outra forma, sim, mas utilizando as funcionalidades ali nativas, não. Então, o que a gente tem? A segunda opção, né, como eu mostrei, essa daqui a gente consegue utilizar esses parâmetros, a gente consegue utilizar os dados do contato, por exemplo, dentro do aplicativo. Também vou mostrar para vocês como faz isso. A terceira forma é utilizando o Custom Page, né? Ele foi lançado aí há pouco tempo, mas olha só que bacana, eu consigo criar, por exemplo, um painel dentro do Dynamics e a partir desse painel utilizar dados, por exemplo, do Dataverse e olha só que bacana, quando eu cliquei ali no registro, ele já navegou automaticamente para o formulário do contato. Então eu consigo utilizar uma função dentro do meu Custom Page, que é o meu aplicativo de tela, que ele vai interagir de forma nativa com o meu Dynamics Customer Engagement. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E a terceira forma, a quarta forma que a gente tem para integrar os aplicativos é também com um Custom Page, mas não como um painel, e sim como um pop-up. Ou seja, eu posso utilizar aqui funções JavaScript utilizando o Navigate To para que eu faça essa ação que vocês estão vendo, que abra um pop-up com o aplicativo ali, com o meu Custom Page, o meu aplicativo de tela ali dentro daquele pop-up. E eu posso trabalhar o que eu quiser dentro daquele aplicativo. E essa opção também posso utilizar aquela função de interagir com os dados do Dynamics. Ou seja, eu posso, né, com um clique, navegar para um registro. Já parece que é tudo a mesma coisa, parece que é tudo Dynamics. É muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos direto para a prática. Vou mostrar para vocês como que eu fiz tudo aquilo que eu acabei de mostrar. Então, aqui dentro do Dynamics, vou mostrar para vocês a primeira opção, que é embedar o aplicativo dentro do formulário. A primeira coisa que a gente precisa fazer, cria uma solução, adiciona lá dentro o formulário e a gente vai usar essa solução. Pronto, já está aqui adicionado. Agora, eu vou precisar criar o meu aplicativo. Caso você já tenha um aplicativo criado, você pode utilizá-lo. Mas no meu caso aqui, ó, vou criar um novo aplicativo no formato de tablet e vou dar o nome aqui de Loyalty. Pronto. Vou fazer um aplicativo bem simples aqui, mais para demonstrar. Então, ó, vou colocar um rótulo aqui em cima só para dar um nome, um título para esse meu aplicativo, né? Vamos deixar ele um pouquinho mais bonitinho, colocar uma cor, trocar aqui a cor do meu texto, vou aumentar um pouco aqui o tamanho do meu texto, foi demais, menos, pronto, centralizei aqui e vou inserir também uma fonte de dados, então clico aqui em adicionar dados,
Lembrando que eu não preciso usar, né, eu poderia utilizar se eu quisesse os dados do Dataverse, lá do Dynamics, não tem problema, mas eu também posso utilizar os conectores do Canvas, tá? Do aplicativo de tela. Então, quero deixar aqui para vocês bem claro que a gente pode, por exemplo, utilizar conectores, importar de um Excel, importar de outro software, sem problema nenhum. A gente consegue utilizar todo esse potencial do aplicativo, mesmo ele estando lá dentro do Dynamics. Então, vou importar aqui do Excel, vou selecionar aqui o meu arquivo, pronto. Ele vai carregar os dados aqui dentro. Eu só tenho uma tabela lá dentro, pronto. E vou adicionar aqui dentro uma galeria só para exibir aqueles dados, só para a gente poder vê-los lá dentro do Dynamics. Então, aqui eu vou trocar a minha fonte de dados para o dado que eu acabei de importar. Então, dentro do meu Excel, eu tenho uma coluna chamada e-mail e uma outra coluna chamada nota. Pronto, coloquei aqui a nota. Então, está aqui. Eu tenho todas as notas, todos os e-mails. Eu posso, por exemplo, ordenar essa informação, né, para quando o meu usuário acessar esses dados aqui, ele vai ver todas as maiores notas lá no topo. Então, vamos lá na galeria, na minha fonte de dados. Eu vou utilizar o Sort by Columns. Vou utilizar aqui a minha tabela. Vou usar a minha coluna nota. E em seguida aqui, vou colocar o formato, né? A ordenação vai ser aqui, ó, descending, pronto. Vou fechar parênteses, pronto. Já está ordenado aqui, meu aplicativo está pronto. Vou salvar, publicar meu aplicativo e eu vou precisar guardar o ID desse aplicativo. Então, vou publicar e já mostro para vocês como que a gente vai pegar essa informação. Tem várias formas de conseguir o ID. Uma delas é clicando dentro da solução no aplicativo que foi criado. Clica aqui nos 3 pontinhos, vai lá em detalhes. E aí a gente tem aqui, ó, o ID do nosso aplicativo. Copia essa informação que a gente vai utilizar daqui a pouco. Prontinho, então vamos lá no nosso formulário. Já tenho o meu aplicativo criado. Vamos lá no formulário da minha tabela de contato. Vou abrir aqui. Aqui dentro eu vou criar uma nova aba. Então eu venho aqui, ó, colocar mais uma guia aqui dentro. Essa guia vai chamar Loyalty. E dentro desta seção eu vou adicionar um componente chamado Canvas App. Ou, né, se o seu aí estiver em português, vai estar como aplicativo de tela. Como eu estou usando um trial, ele só deixa eu utilizar aqui em inglês. Bom, então aqui eu posso vincular esse aplicativo a uma coluna, o nome do aplicativo também a uma coluna. A única coisa que eu vou vincular aqui é o App ID. Então eu vou colocar aqui aquele ID que nós copiamos e vou concluir. Olha só o que ele vai fazer. Ele automaticamente vai trazer aqui aquele aplicativo que nós criamos dentro do nosso formulário. Olha só que bacana. Até aqui no editor a gente já consegue ver. Eu vou salvar e publicar e mostrar lá dentro do formulário, dentro do Dynamics. Então aqui dentro do Dynamics abriu um contato qualquer. Olha só aqui a minha Loyalty. Para que eu clico, olha o meu aplicativo aqui. Então tudo que eu criar dentro do meu aplicativo vai estar aqui. Posso conectar em vários bancos de dados, conexões, criar lógicas lá dentro, várias telas sem problema nenhum. É um aplicativo igual aos outros que está simplesmente embedado aqui dentro do Dynamics. A outra forma, também dentro do formulário, então vou abrir aqui o formulário novamente. Para esta forma aqui, a gente vai utilizar a versão antiga do editor de formulários, tá? Porque na nova ainda não existe essa possibilidade. Acredito que logo vai existir. Então, vou clicar aqui, ó, 3 pontinhos, mudar para o modo de exibição clássico e ele vai abrir aqui a versão antiga. Então, aqui na versão antiga, eu vou também criar uma nova coluna aqui, só para ficar fácil para identificar aqui o nosso aplicativo. Lá em cima.
Então tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um campo aqui dentro. Aqui o nosso aplicativo, ele precisa estar vinculado a um campo, tá? Então eu vou utilizar, por exemplo, aqui ó, o campo de nome. E vou adicionar o campo lá naquela nova seção que nós criamos. E pronto, coloquei o campo. O que eu vou fazer? Dou 2 cliques nele. E aí o que eu gosto de fazer? Né? Deixo ali oculto o label deste campo, para não ficar aparecendo o label do campo lá no formulário junto com o aplicativo. Então, vou ocultar aqui o label e vou adicionar um controle para este campo. Mesma coisa que a gente fez lá no makes.powerapps, mas aqui eu já vou colocar o campo e já vou adicionar o controle. Então o controle tem o mesmo nome, aqui para mim é Canvas, para você se estiver em português pode ser aplicativo de tela. Adiciono ele aqui, vou selecionar aqui para usar em todas as 3 opções, um web, phone e tablet. Aqui ó, ao invés de eu selecionar o ID, olha só, se eu der um scroll aqui para o fim da tela, eu tenho a opção de Customize, tá? Essa opção que a gente não tem na nova versão ali no make.powerapps. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Customize. Olha só, ele automaticamente já vai me redirecionar para um aplicativo lá no Canvas, lá no aplicativo de tela. Ele já cria automaticamente esse aplicativo para mim. Olha só que bacana, ele é um pouquinho diferente dos aplicativos comuns de tela. Por quê? Olha só, eu tenho essa opção aqui, Model Driven Form Integration. Então, olha só, ele automaticamente já trouxe para mim aqui que ele está sendo integrado com a tabela de contatos, porque né, ele teve origem ali de um formulário de contato. E olha só que bacana. Ele já cria para mim né, esse form. E olha só, quando eu venho aqui no meu item do meu form, olha só, Model Driven Form Integration.item. O que quer dizer isso daqui? Ele está utilizando os dados do contato, ou seja, daquele contato que eu abri dentro do Dynamics. Eu vou poder utilizar aqueles dados aqui no meu aplicativo. Então, olha só, eu criar aqui um rótulo, só para mostrar para vocês, e colocar aqui essa informação, ponto, por exemplo, e-mail, ele vai me trazer o e-mail daquele contato ali, do contato que eu abri dentro do Dynamics. Excluí todas as informações que eu tinha, adicionei aquele Excel que eu adicionei no outro aplicativo. E aqui eu vou usar uma fórmula, eu vou fazer uma consulta utilizando esse cara aqui, que é o Model Driven Form Integration.item, e vou varrer meu Excel para encontrar ali o respectivo e-mail, tá? Então vamos lá. A fórmula que nós vamos usar, então vamos lá. First, eu quero pegar o primeiro retorno ali que eu encontrar dentro da consulta. Vou utilizar aqui a minha função search dentro da tabela 1, que é o meu Excel. Utilizando ali o Model Driven Apps Form Integration. Model Driven. Cara, aqui. Item. Ponto. E-mail, porque eu quero utilizar o e-mail dele. Vou utilizar o campo e-mail dentro da tabela 1, ou seja, estou buscando aqui a informação do e-mail que está vindo dentro do meu Dynamics, do registro que eu abri, para localizar o e-mail correspondente dentro do Excel. E vou retornar aqui a nota, tá bom? Aqui, ó, reparem que ele não trouxe nada, porque o exemplo que eu utilizei aqui para abrir o registro não tem nenhum retorno, mas só para vocês verem como que isso vai ficar, eu vou deixar aqui, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele, vou por aqui para 50, e vou colocar aqui um outro rótulo aqui, novamente, né? Vou colocar ali o loyalty, por aqui, texto, vou aumentar um pouco o tamanho, novamente colocar em branco e o fundo um verde. Pronto. Legal. Então, vou salvar aqui o meu aplicativo. Vou dar o nome aqui para Loyalty também. Vou por Loyalty 2 porque não pode ser igual. Vou salvar, publicar e vou mostrar para vocês lá dentro do Dynamics.
Então, aqui dentro do Dynamics, olha só, abriu o contato da Ashley. E aqui, olha o nosso aplicativo aqui embedado e o valor aqui da Ashley. Então, por causa do e-mail dela, ele me retornou aqui o valor 9. Vou abrir o arquivo Excel só para vocês verem. Esse daqui é o arquivo Excel. Então, olha só, o e-mail da Ashley aqui, a linha 6, o valor é 9, tá bom? Então, como ele localizou o valor, ele retornou. Eu abri outro contato, por exemplo, da Bernadette, que aqui é o Bernadette_Foley, @fabricam. Vamos lá. A linha 7 está aqui, 5. Ele trouxe aqui 5 para a gente. Agora, se eu abrir um contato que não existe dentro da minha base do Loyalty, que é aquele meu Excel, olha só, ele fica em branco. Então, lembrando, né? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que funciona a estrutura desse aplicativo, mas aqui a gente poderia aplicar uma lógica, né, um pouco mais robusta, em vez de colocar ali o número, colocar alguns ícones, logos e assim por diante. A gente pode melhorar aqui, a ideia é só mostrar para vocês como que funciona. E na nossa terceira forma de utilizar ali o aplicativo de tela dentro dos aplicativos controlados por modelos, eu venho aqui dentro do meu do Make.PowerApps, vou adicionar aqui dentro o aplicativo que eu vou trabalhar baseado em modelo. Então, olha só, eu vou adicionar aqui o meu aplicativo Sales Hub, adiciono ele dentro da minha solução e clico nele para editar o aplicativo. Aqui na tela de edição, eu vou clicar em adicionar página e vou utilizar a página personalizada, também conhecida como Custom Page. Cliquei aqui, clico em avançar, dou um nome para essa minha página. Então, vou por aqui, página demonstração. Pronto. Eu posso criar uma nova página personalizada ou usar uma já existente. Então, eu posso criar ela e depois utilizar aqui dentro. Então, vou adicionar essa nova página aqui e olha só, ele já vai me redirecionar de novo para aquela tela de criação de um aplicativo de tela, tá bom? Depois de, né, carregar tudo que ele precisa aqui dentro do aplicativo, ele demora um pouquinho para abrir. Olha só, então eu tenho aqui o meu aplicativo de tela. Então, eu posso trabalhar dentro dele da forma que eu achar melhor, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui, ó, uma galeria e dentro dessa galeria eu vou adicionar todas as empresas que eu tenho cadastradas dentro da minha base do Dynamics. Então, eu vou colocar aqui a minha fonte de dados e vou colocar, adicionar aqui primeiro, né? A gente precisa adicionar aqui dentro as accounts, pronto. Usando o Dataverse, que é a minha base de dados do meu Dynamics. Agora sim, eu consigo utilizar aqui accounts, carregando, pronto. Ele já me trouxe aqui ó, o account name e o subtítulo aqui é o main phone. Posso trocar, então, por exemplo, vamos colocar aqui país, mais um country, pronto. Já vai me trazer aqui os países cadastrados dentro de cada uma dessas empresas. Então, olha só que bacana. É um grid, né? Não vou mexer muito aqui na parte estrutural dessa galeria. Não vou enfeitar demais aqui. Eu quero mais mostrar a ideia para vocês. A ideia vai ser que quando eu clico em qualquer uma dessas empresas, ele vai me trazer um outro grid aqui do lado com todos os contatos dessas empresas, tá? Então vai ser como se fosse um subgrid aqui mostrando as informações da empresa que eu selecionei. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um ícone, né? E vai ser o que vai dar a ação de select parent. Então vamos lá, vamos colocar aqui o ícone. Pronto, o ícone é a setinha aqui do lado. E dentro da ação está aqui o Select Parent, ou seja, quando eu clico aqui, ele vai selecionar o registro que eu acabei de clicar. Agora vamos adicionar aqui a tabela de contatos, também dentro do Dynamics. Pronto, e vou adicionar uma nova galeria aqui dentro do aplicativo.
E essa nova galeria vai utilizar a tabela de contato. Então, ele trouxe tudo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro aqui dentro da minha galeria de contatos, utilizando lá o campo da empresa que está selecionada aqui. Então, aqui, Filter, Contacts. E aí, eu vou utilizar aqui, né, a informação que eu tenho na outra galeria que chama Gallery 1. Essa daqui, ponto selected. Ou seja, eu quero a informação que foi selecionada e eu quero utilizar o ID, né? Que é o ID da empresa que está aqui selecionada. Então, depois eu vou fazer assim, eu quero utilizar o exact in, ou seja, ele precisa estar exatamente igual a o campo de empresa lá do contato. Como esse campo de empresa ele é um campo polimórfico, né? Ele é um campo de cliente que pode olhar tanto para contato quanto para empresa, a gente tem que usar a função sType. Vou utilizar aqui o nome do campo que chama company name. E vou falar que ele é da tabela de accounts. E vou querer utilizar aqui o meu ID da informação que vai me retornar, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando, pegando a informação que eu selecionei aqui, que está exatamente igual a dentro da minha tabela de contato, o campo Company Name, for o mesmo ID entre as duas opções, né? A selecionada aqui na minha primeira galeria e dentro do meu contato lá no meu Dynamics. Vamos clicar aqui em alguma opção. Vou clicar aqui ó, na Datum Corporation Sample, utilizando o Alt, né? Assim eu não preciso ficar clicando aqui em visualizar o aplicativo, mas só para mostrar para vocês. Olha só, se eu clicar aqui nessa Contoso, aparece o Robert. Se eu clicar na Datum Corporation, aparece o Reni e a Susan. Então, olha só que bacana. Eu já tenho aqui mais ou menos, né, uma ideia de um aplicativo. É claro, a gente pode elaborar muito mais esse aplicativo. Mas por que eu fiz tudo isso? Eu quero mostrar para vocês. A gente também pode, por exemplo, quando clicar aqui neste registro do contato, executar uma ação muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Eu vou inserir novamente aqui um ícone. Vou colocar ele aqui mais para o lado direito, só para manter um padrão. E aqui dentro do onSelect desse contato, vou remover essa função e vou utilizar aqui o Navigate, utilizando como parâmetro thisItem, ou seja, exatamente o registro aqui que eu estou selecionando. Então, olha só que bacana essa função do Navigate. Quando eu clicar aqui neste ícone, o que vai acontecer? Ele vai me levar para o contato correspondente, ou seja, se eu clicar no de cima, ele vai me levar para o contato primeiro. Se eu clicar no de baixo, ele vai me levar aqui para o registro da Susan. Então, ele está totalmente integrado com o Dynamics. Eu consigo, a partir do aplicativo de tela do Canvas, navegar dentro mesmo do próprio Dynamics. Ele parece que é tudo a mesma coisa ali, está tudo dentro do Dynamics. Então, eu vou salvar, eu vou publicar e vou mostrar para vocês. Então, aqui dentro do Dynamics, olha só a minha página de demonstração aqui. Então, quando eu criei ela lá dentro do meu aplicativo, ele já criou um item aqui no meu mapa do site. Caso você queira adicionar em outro local, você pode, também não tem problema. Tá? Não esqueçam de publicar o aplicativo também, para que a página apareça aqui. Então, olha só, cliquei aqui na página de demonstração. Estou ainda dentro do Dynamics, olha só que bacana. E eu estou aqui dentro também, tendo aquele aplicativo que eu desenvolvi. Então, olha só, se eu clicar aqui, por exemplo, na Contoso, o Robert está aqui. Se eu clicar na Datum, o Reni e a Susan está aqui. Agora, se eu clicar neste ícone, olha só o que vai acontecer. Ele me leva, ele navega para dentro do registro da Susan. Olha só que bacana. É uma interação livre, fluida. Então, parece que é tudo a mesma coisa, mas aqui a gente está integrando um aplicativo de tela e também o aplicativo de modelo, mas parece que é tudo uma coisa só.
E a quarta forma de utilizar os aplicativos de tela, né, ou aqui os custom pages, dentro dos aplicativos controlados por modelo, é utilizando a função em JavaScript, a Navigate to, e assim eu vou conseguir abrir um custom page em qualquer lugar do Dynamics que eu possa trigar esse JavaScript dentro de um botão, de um gatilho ali dentro de um formulário, aí fica a seu critério, ele vai abrir um pop-up e vai trazer as informações ali deste custom page. Para efeitos didáticos, eu vou utilizar esse mesmo custom page aqui que nós criamos agora há pouco, mas vocês poderiam criar um do zero, então vocês poderiam vir aqui, por exemplo, em novo, aplicativo, página, criem um aplicativo de página zero, se for necessário, ou utilizem um que já existe. Então, esse é o código que nós vamos utilizar ali, o nosso JavaScript. A minha função está aqui. Então, é uma função do Navigate to, está aqui, ó, do Navigate to. E são esses os parâmetros. Eu preciso usar o page type aqui como custom, porque é o nosso custom page. E aqui o nosso nome do aplicativo. Como que eu pego ele? Eu venho aqui, ó, na página demonstração, né, que é o meu custom page. É este nome que eu preciso passar aqui. Voltando lá para o nosso editor, então troquei aqui, coloquei o nosso name. Uma coisa muito importante, quando eu estou usando ali JavaScript, eu consigo passar dois parâmetros para esse meu aplicativo. Eu consigo passar um chamado EntityName e um chamado RecordID. Tá? Então, quando você estiver trabalhando ali no seu JavaScript, quando você for chamar essa função, você pode também colocar, né, funções aqui para passar o EntityName ou RecordID ou qualquer informação que você precisa passar por contexto ali para o seu aplicativo. Então, o que eu vou fazer só para mostrar aqui para vocês, para exemplificar, eu vou pôr aqui, ó, EntityName underline test e vou pôr RecordID underline test. Estou passando duas informações aqui, dois parâmetros, lembrando que esses parâmetros são sempre textos, tá bom? Então tá aqui, ó, texto aqui e texto aqui. Seguindo, eu tenho o meu Navigation Options, então o meu Target, que é o formato, o Position, de como ele vai ficar posicionado. E o título aqui eu deixei Custom Page, você pode colocar aqui o que você achar melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse JavaScript aqui, vou jogar lá para dentro de um Web Resource, dentro do Dynamics, e vou colocar dentro de um botão para a gente poder clicar e executar aqui esse JavaScript. Então, já está adicionado aqui o nosso Web Resource. Depois de adicionado, nós vamos criar o botão. Então, abre o aplicativo que você quer criar o botão. Aqui dentro do aplicativo, na tabela de contato, vou clicar aqui nos três pontinhos e vou por editar barra de comando. Então, ele vai me abrir aqui a opção de editar os botões dentro do meu aplicativo do Sales Hub. Então, aqui eu quero editar na grade principal, tá? Vou clicar aqui em editar. Ele vai me trazer todos os botões. Vamos criar um novo botão. Clicando aqui em cima, novo, comando. Vou utilizar aqui a função JavaScript. Meu botão está aqui. Então, vou por aqui abrir homepage, é o nome do meu botão. Não vou deixar sem nenhum ícone. Então, a minha função vai ser executar um JavaScript. E aí, qual é a biblioteca que eu vou utilizar? É aquela que eu acabei de adicionar ali dentro da minha solução. Então, clico aqui em adicionar biblioteca. Vou localizar a minha biblioteca. Demonstração custom page foi a que eu acabei de adicionar. Clico aqui em adicionar. Pronto, está aqui. Agora eu vou precisar colocar o nome da minha função. Deixa eu pegar aqui o nome da minha função. Pronto. Ah, ela já está aqui. É uma função muito simples, não tem parâmetro, não tem nada. A minha regra de visibilidade vai ser sempre mostrar. Então, para mim, aqui está ótimo. Vou salvar e publicar. O meu botão já está pronto. Então, clico aqui em salvar e publicar. Lembrando que se você não estiver localizando ali o seu Web Resource, você vai precisar publicar o seu Web Resource também. Depois de publicado, agora está na hora de nós testarmos. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu Dynamics. Vou atualizar aqui a página para ele pegar a nova versão.
e vou abrir a minha tabela de empresas, que foi lá aonde eu coloquei o novo botão. Ele ainda está com a opção aqui de uma nova versão está disponível, então vamos atualizar novamente para que ele utilize a nova versão. Pronto, agora a mensagem já não aparece mais, quer dizer que ele já está atualizado. Aqui dentro de Accounts, olha só, cliquei em Accounts, o botão está aqui, ele não tem ícone, não tem nada, né? Não coloquei nada dentro dele. Quando eu clico no botão, ele abre para mim o meu Custom Page. Então tá aqui, ó, aquele título que eu coloquei, Custom Page, só para mostrar para vocês aqui, ó, o título. E o mesmo aplicativo que eu mostrei lá para vocês utilizando dentro dos painéis, né? Eu estou utilizando aqui, então, pô, cliquei aqui, ele vai exibir os contatos que eu tenho dentro dessa empresa. Aqui, se eu clicar aqui, ele também vai utilizar aquela função do Navigate. Então, é muito bacana. Você pode usar aquela função do Navigate em qualquer Custom Page, independente se ele vai ser um painel, se ele vai ser utilizado a partir de JavaScript, um botão, um gatilho, você vai poder usar em todos eles. Pô, Jimmy, legal, mas cadê aqueles parâmetros que você mandou? Para que eles servem, né? Então, os parâmetros, a gente precisa utilizar eles dentro do aplicativo. Então, vou abrir aqui o aplicativo e mostrar como que a gente utiliza esses parâmetros lá dentro. Então, aqui dentro da edição do aplicativo, lá dentro do Make.PowerApps, cliquei para editar o meu aplicativo, o Custom Page, e olha só, eu preciso utilizar os parâmetros aqui dentro. Então, eu poderia criar uma variável setando esse valor, eu posso usar ele direto, façam da forma que vocês acharem melhor. Só para efeitos didáticos, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um rótulo, e vou colocar ele aqui embaixo, deixar ele aqui assim, ó, pronto. Então, eu vou colocar aqui o entity name e vou copiar esse cara aqui, vou deixar aqui embaixo, ó. Em vez de utilizar entity name, né, que o de cima é só um label, eu vou utilizar a função param. E dentro dessa função param, eu vou colocar exatamente o nome da minha variável, o nome do que eu passei ali por parâmetro. Então, eu posso voltar lá no meu editor, eu pego aqui ó, o entity name e coloco aqui entity name, ele vai aparecer. A mesma coisa eu vou fazer para mostrar para vocês as informações da outra variável, que é o nosso record ID. Então, olha só, eu vou pegar aqui, vou colocar record ID para a gente poder identificar e depois meu param record ID. Vou salvar, vou publicar e vou mostrar para vocês como que ele ficou lá dentro do Dynamics. Então, aqui dentro do Dynamics, vou clicar de novo no nosso botão Abrir Custom Page. Olha só, ele abriu e ó, ele já trouxe aqui as informações que nós mandamos por parâmetro. Então, tá vendo aqui, ó, entity name e o valor entity name test, record ID test, que foram os valores que nós mandamos aqui como texto. É claro que vocês, né, vão utilizar valores que de fato vão ser utilizados dentro do aplicativo. Vocês podem trabalhar com esses dados, mostrar dados relevantes para o usuário, fazer filtros com esses parâmetros. Aqui, então, foi mais um para efeitos didáticos, né, para mostrar para vocês como que funciona lá esses parâmetros. Lembrando, pessoal, uma dica importante, né? É meio complicado a gente ficar toda hora indo lá no aplicativo, publica, a gente não sabe se ele publicou ou não, às vezes ele demora um pouquinho para publicar e isso é normal. Uma dica que eu dou para vocês, coloca dentro do aplicativo alguma informação, por exemplo, igual essa que eu coloquei aqui, ó, V2, alguma informação de versão dentro do aplicativo, e aí você tem certeza quando foi publicado ou não. Você altera a versão antes de publicar, publica, e aí você vai ter certeza. Você pode fazer isso com uma versão ou com qualquer elemento ali dentro quando você estiver testando, mas é mais fácil, você vai conseguir entender melhor quando, né, já foi publicado ou não. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que eu trouxe para vocês, das dicas que eu passei aqui, e até a próxima.